E aí, meus queridos, minhas queridas, aqui é o professor Fernando e hoje nós vamos falar nada mais nada menos sobre iluminismo. Mas antes de começar essa aula, queria que você se inscrevesse no canal, curtisse, desse o seu like para esse vídeo. Beleza, quando falamos sobre iluminismo, temos que perceber que estamos falando de uma corrente de pensamento, ou melhor dizendo, um movimento que arquitetou as ideias que derrubaram o antigo regime, denominado iluminismo. Vamos lembrar alguma coisa nesse conceito. O que é antigo regime? Antigo regime consiste nada mais nada menos com uma sociedade estamental, onde os poderes estão concentrados na figura do rei, onde a igreja ainda permanece com grande poder dentro da sociedade e na linha de pensamento. E é justamente a partir desse antigo regime que a burguesia procura defender novos valores, novas ideias. Essa mesma burguesia que um dia apoiou a formação do Estado Nacional e apoiou a concentração nas mãos do rei, procura agora derrubar esse rei para colocar a sua opinião, a sua ideia, aquilo que eles defendem. Então, portanto, podemos falar que é um movimento liberal burguês, as três principais características seriam anti-absolutismo, anti-aristocrático e anticlerical. Contudo, podemos falar que o iluminismo ele se caracteriza também por alguns fundamentos. Entre esses fundamentos, a busca constante por um pensamento, um racionalismo, ou seja, tudo vai ser explicado de acordo com a razão. Ou seja, eu não vou pensar mais em relação de superstições, eu vou pensar de acordo com o pensamento racional, através da comprovação, através da experimentação. Um outro ponto que o iluminismo vai tocar é a questão da religião. Porque vai falar da questão do chamado deísmo. Quando falamos da questão do deísmo, estamos falando de quê? De ter uma crença de que Deus existe. Mas para conseguir achar a figura desse Deus, entender e reconhecer esse Deus, eu tenho que utilizar o quê? A figura da razão. Três pontos principais que desses fundamentos do iluminismo vai se caracterizar é a figura chamada o quê? Liberdade, igualdade e fraternidade. Se você lembra do seu ensino médio, quem já concluiu ou quem vai concluir, não se lembra ainda, mas deve ter visto, né, no fundamental, ou quem não viu no fundamental ainda, 2, que seria provavelmente no 8º ano, mas esses três princípios, três fundamentos, liberdade, igualdade e fraternidade, são um dos lemas da Revolução Francesa. Muito bem. Um outro ponto que o iluminismo vai defender dentro dos seus fundamentos é a tolerância religiosa e filosófica. Ou nada mais nada menos o que? O seu direito de opinar, seu direito de opinião, a sua ideia de democracia. E é claro, como é um movimento liberal burguês, vai buscar defender o que? A figura do direito à propriedade privada. Só que para defender essas ideias, para defender esses fundamentos, eu vou ter que surgir alguns precursores, alguns pensamentos. Vem cá, Sabrininha. Sabrina, gente, quem não conhece, é a minha gatinha. Essa gatinha linda aqui, ó. Olha como é linda minha gatinha. A gatinha do papai. Dá tchau pro povo. Vai, desce. E aí, nesse contexto, participação especial Sabrina. Tá? E aí você encontra o que? A figura de Descartes. Descartes vai escrever uma obra chamada Discurso do Método. Nessa obra ele vai afirmar que o ser humano é um ser que pensa. Então se ele pensa, ele existe. Por isso que é chamada a frase dele, penso, logo existo. Que é justamente a difusão do raciocínio lógico e científico. Ele também é um dos precursores. Professor, o que é precursor? Você está falando difícil, para ser uma história fácil. Precursor quer dizer que ele é um dos pioneiros, é um dos primeiros a motivar e organizar o pensamento iluminista. Então isso quer dizer a figura de precursor. Ele é um dos primeiros a pensar no iluminismo, a pensar nessa ideia de um pensamento racional, tá, para buscar a verdade. Depois de Descartes, nós encontramos a figura de Newton. Newton, você já ouviu falar de Newton lá na física, seu professor de física com certeza falou de Newton. E aí aqui o objetivo é observar o quê? Que Newton está dentro do contexto do iluminismo. Porque Newton vai defender que existe um pensamento racional e existe a comprovação se usando leis da física. Então, portanto, sabemos que Newton é o responsável pela chamada lei da gravitação universal, através de uma observação, através de uma demonstração. Um outro cara muito massa, e aí eu acho o John Locke um cara assim excepcional, porque ele vai viver numa sociedade de antigo regime, vai fazer uma crítica e vai observar que, temos que pensar de maneira que o poder não fique na mão do rei,
e que a maioria da população tenha o direito também de participar. E nesse pensamento, Locke ele vai escrever segundo tratado sobre o governo civil, defendendo o liberalismo político, o direito à liberdade, o direito à propriedade. E é claro, né, você defende isso e vai falar o quê? Pô, eu tenho que ter o direito de me manifestar, de dar minha opinião. Por isso que John Locke ele é considerado como o quê? Como o pai do iluminismo, tá? No aspecto o quê? Político, no aspecto da busca assim da sua manifestação política e o papel social do cidadão. As suas ideias, gente, vão influenciar tanto justamente na figura da Revolução Gloriosa na Inglaterra. Outro, passa rapidinho por ele, é a figura de Bacon. Bacon que vai ser defensor da experiência como forma de verdade científica através do método da experimentação. Já Jean-Jacques Rousseau, né, Rousseau, que vai nascer em Genebra, Suíça, desenvolveu a maior parte dos seus estudos na França. É considerado o pai da democracia. Tá? E ele vai ser um dos caras que vai criticar a propriedade privada. Alguns autores gostam de falar que ele é o primeiro filósofo a pensar de maneira socialista. Aí é bem complicado, porque a gente falar de socialismo em pleno século XVIII, mas lembrar o que? Ele está fazendo uma crítica em relação à propriedade privada. Então, quando ele analisa isso, Rousseau ele fala, pô, porque poucas pessoas têm muito e muitas pessoas têm pouco. É o inverso. Então ele vai condenar essa propriedade privada, ele vai defender a ideia de uma sociedade mais justa, mais igualitária. Barão de Montesquieu, um barão, né, que é mais interessante ainda, porque você é um barão, Montesquieu não vai ficar pensando simplesmente que a sociedade tem que ser como tem. O poder tem que estar na mão do rei, a sociedade tem que ser estamental. Pelo contrário, Montesquieu vai propor na sua obra Espírito das Leis que o poder não se concentre na mão de uma só pessoa, que o poder não seja absolutista. Ele fala que o poder sozinho ele é capaz de fazer com que as pessoas agem de maneira errada. Então ele propõe o quê? A divisão dos poderes. Uma divisão em que eu tenho o legislativo, responsável por criar leis, o executivo com a responsabilidade de executar e o judiciário com o objetivo de julgar. Já a figura de Voltaire, Voltaire nas suas obras Cartas Inglesas, vai defender a liberdade de expressão e vai criticar a igreja e a intolerância. Mas lembra-se que Voltaire ele é muito mais deísta do que nada mais nada menos que uma pessoa ateia. E não é ateu, ele é deísta. Tá bom? E quer dizer o quê? Acreditava em Deus, na natureza, no homem, bastando a razão para encontrá-lo. Ok? E por último, é claro, Diderot e seu amigo DLB, que vai pegar todo esse conhecimento da época, vai juntar, criando a chamada enciclopédia, um conjunto de conhecimentos iluministas que vai percorrer e até hoje influencia nosso pensamento científico dentro das ciências humanas. Por último, dentro do iluminismo, como é um pensamento burguês, essa ideia, eu tenho a figura do liberalismo. Ao chegar no liberalismo econômico, temos que lembrar a figura da fisiocracia. Quando falamos de fisiocracia, tem que lembrar o quê? Que o fisiocrata é o economista ou filósofo, adepto da fisiocracia, que consiste na doutrina econômica e filosófica do século XVIII. Que se baseia, que se baseia? Tem como característica principal o respeito às leis naturais e considera a terra como a única fonte de riqueza e defende o liberalismo econômico. Ou seja, é aquilo que ele vai falar, le faire, le passer, et le monde, vai le me. O que quer dizer isso? Deixar e fazer, deixar e passar, que o mundo anda por si mesmo. Ou seja, que ninguém possa interferir no aspecto econômico na produção. E isso é interessante. É o princípio, então, que vamos falar da figura de Adam Smith. Adam Smith em si, ele vai falar o que na sua obra Riqueza das Nações? Que o Estado não deve ser intervencionista. Ou seja, ele vai combater essa figura do intervencionismo, vai valorizar o trabalho como meio de busca de riqueza, e essa busca de riqueza é nada mais nada menos que através do trabalho. Estou mexendo aqui que a Sabrina hoje está custosa. Desculpa aí, Sabrininha, por favor. E aí você observa o quê?
Com a produção, a lei da oferta e da procura, o burguês tem a liberdade de comercializar e produzir. Um aumento da produção e, é claro, defendendo a divisão do trabalho. Um outro teórico que eu acho muito importante é a figura de Malthus, Thomas Malthus. Ele que é o criador da chamada teoria malthusiana, em sua obra O Ensaio sobre o Princípio da População. O que Malthus faz? Ele exorta que a prática de contingência sexual voluntária, invocando a disparidade do crescimento demográfico e a produção de alimentos. Quer dizer o quê? Ele afirma que a população ela tem o costume de crescer em progressão geométrica e os recursos chegam a crescer em progressão aritmética. Nisso vai gerar o quê? Esse desequilíbrio população-recursos vai gerar o que está aí no slide, que é um ponto de crise. E essa crise geraria o quê? Surgimento de pestilência, surgimento de guerra, surgimento de conflitos. Então Malthus analisa isso, vê. E alguns livros de história, alguns historiadores falam que, por exemplo, o teoria malthusiana não está tão de errado. Se parar e pensar, a crise da Baixa Idade Média, um dos fatores que levou às crises, às guerras, os conflitos, foi o quê? O crescimento populacional. Se você parar e pensar, as cruzadas do século X ocorreram por quê? Crescimento populacional e abuso de novos recursos, utilizando até mesmo a igreja como arma. A partir da crise geral da Idade Média, no século XIV, devido ao quê? Crescimento populacional. Então a teoria malthusiana nos ajuda a compreender um pouco algumas crises existentes na sociedade. Por fim, alguns reis, é claro, não vão ficar perseguindo todos, vão proibir a leitura de alguns livros, mas alguns reis irão, é claro, adotar esses princípios do iluminismo. Então, os monarcas que irão adotar os princípios do iluminismo, vamos chamá-los de quê? Vamos chamar de déspotas esclarecidos, ou despotismo esclarecido, onde vai ter como alguns fundamentos, por exemplo, abolição de torturas a presos políticos, limitação dos poderes inquisitoriais da Igreja Católica, confisco de propriedades eclesiásticas, investimento em educação, a educação sai daquele pensamento religioso e passa a ser laico, abolição à servidão, à servidão feudal, incentivo à cultura, o desenvolvimento da cultura, criação de bibliotecas, concessão à liberdade religiosa e, é claro, como o Marquês de Pombal fez, expulsão dos jesuítas das colônias ibéricas. Estamos falando de Ibérias, falando de Portugal e Espanha. Dentro disso, os principais déspotas esclarecidos, nós temos aí a figura, aí, meu amigo, aí, Dom José I, rei de Portugal, Maria Teresa, imperatriz da Áustria, Catarina, imperatriz da Rússia, Frederico II, rei da Prússia. Professor, iluminismo é só isso? Esse é o princípio básico do iluminismo. Consulta qualquer livro didático, você vai perceber que eles vão estar falando sempre do quê? Desses principais pensadores, esses principais filósofos, economistas, que até hoje está presente na sociedade. O nosso princípio de liberdade e democracia surge aqui, no iluminismo. Se gostou do vídeo, dê seu like, se inscreva no canal, compartilhe, traz mais gente para mim. Qualquer história é nada mais, nada menos. Qualquer história é fácil. Até mais, até a nossa próxima aula.